Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula de pontuação, sejam bem-vindos. A gente vai estar conhecendo um pouquinho da importância desses sinais gráficos, que eles organizam sempre as nossas ideias e dão clareza sempre aos nossos textos. Vamos lá? E o que seria então a pontuação, né? A definição dele, né? São sinais gráficos que organizam e clarificam o texto escrito. Quais são as funções, né? Sintática, entonacional e semântica para maior compreensão. A evolução dele, né? No desenvolvimento histórico da pontuação no português. Deixa eu me colocar mais um meinho aqui para vocês conseguirem ver tudo certinho. Então aí eu coloquei aqui para vocês os três que são bastante usados, né? O ponto final, a exclamação e a interrogação. No ponto final, ele é usado um pontinho, né? Ele encerra frases declarativas e imperativas, então indica o fim de uma ideia completa. Um exemplo, está chovendo, feche a janela. Sempre o ponto final ali, né? O ponto de exclamação, ele expressa emoções intensas e ordens. Um exemplo aqui, que dia maravilhoso, saia já daqui. Que o ponto de exclamação é aquele pontinho e o pingo no final. E o ponto de interrogação, que é como é que eu posso dizer? Parece um ganchinho, né? E o ponto embaixo, que indica perguntas diretas, né? Onde você mora? Quando chegaremos? No caso aqui em pergunta indireta, também pode-se usar o ponto final. Então, quero saber onde você vai. Na vírgula, né? A vírgula, ela marca pausas curtas e organiza os elementos da frase. Muita gente aprendeu que a vírgula a gente usa quando a gente vai respirar, mas imagina se cada vez que a gente respirasse, a gente colocasse uma vírgula, né? Então a gente tem que analisar sempre o contexto de tudo aquilo. Os usos principais da vírgula, né? Separar elementos da mesma função sintática, no caso aqui, teve um risinho, recostou-se, enrolando o cigarro. Separar orações coordenadas assindéticas, levantava-me, subia a ladeira, entrava na bodega. Isolar orações explicativas ou palavras explicativas. Maria, a porta da cozinha, ria. O céu, isto é, o espaço azul, estava limpo. Isolar o vocativo. Isso aqui a gente usa no nosso dia a dia, sempre em conversas, né? Adeus, amigo. Amigos, no caso, né? Suzy, abre a porta. Olá, tudo bem? Então, a gente sempre tá usando ali a vírgula nesse sentido, tá? Bom dia, querida. O vírgula antes também. Isolar o adjunto adverbial antecipado. Por enquanto, ninguém chegou. Separar palavras repetidas. Rezava, rezava, rezava. Separar lugar e data. São Paulo, 22 de fevereiro de 2025. Marcar elipse de termos. Então, no caso aqui, de um lado, calma, de outro, tensão. Separar orações coordenadas sindéticas, menos com e quando o sujeito for o mesmo, tá? Então, ela falou, mas ninguém respondeu. Separar orações com e quando o sujeito muda. Então, aqui, cheguei cedo e o João ainda não estava lá. Não se usa vírgula entre sujeito e verbo, né? A menina, vírgula, correu. Não existe, tá? Entre verbo e objeto também não. Ele entregou a carta. Essas frases estão incorretas com o uso de vírgula, ok? Ponto e vírgula. Ele conecta orações relacionadas com sentido completo. Então, no caso, ele marca uma pausa maior que a vírgula, mas é menor que o ponto final, no caso. Então, alguns alunos estudaram. Outros não se esforçaram. É uma pausa um pouquinho maior, tá vendo? Artigo 1º. 1. Proibido fumar. 2. Proibido usar celular. Geralmente, quando se tem artigos, né? Ou então elencando coisas, a gente sempre vai estar usando o ponto e vírgula. 2 pontos, reticências e aspas, né? Os 2 pontos, no caso, introduzem explicações, enumerações e citações diretas, né? Preciso de caderno, lápis, borracha e régua. Ela disse, estou cansada. As reticências, elas indicam uma hesitação, uma interrupção ou suspense no discurso, né? Queria dizer algo, mas se calou. É aquela coisa do suspense. As aspas, né?
são usadas aí para citações diretas. Ela diz, preciso descansar. Então, é quando a gente fala diretamente no texto. Expressões destacadas, aquilo era muito suspeito. Palavras estrangeiras, comemos uma paella deliciosa. E títulos de obras, assisti a Titanic. Outras pontuações aqui, né? No caso, os parênteses, os conchetes e o travessão. Os parênteses, eles servem para explicações. Então, ela era muito querida e engraçada também. Comentários, ele, com certeza, não virá. Referências, Clarice Lispector, A Paixão segundo G.H. e fecha os parênteses. Siglas, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os conchetes, eles são usados dentro de parênteses ou para observações e fonética. Então, ele disse que sabia o que fazia. E aí tem ali, né, entre os colchetes, a separação ou definição daquela palavra, no caso aqui, ele está fazendo a separação silábica, ok? O travessão, ele é usado para falas em diálogos, né? Vai sair? Já estou indo. Ou isolar expressões dentro da frase. A comida, que estava ótima, acabou rápido. As pontuações em contextos específicos, né? Em correspondências nas cartas oficiais, a pontuação ela segue estruturas formais. Então, os vocativos e despedidas têm regras próprias de comunicação. Já nos textos acadêmicos, as citações diretas seguem regras específicas também de pontuação. Nas notas de rodapé tem pontuação diferenciada, por exemplo. Já os textos literários, a pontuação pode ser estilística para efeitos expressivos. Diálogos seguem convenções específicas com travessões, então também podem estar modificando a pontuação nestes casos, tá? E aqui alguns exemplos práticos, né? Vamos comer, gente, ou vamos comer, gente. A vírgula aqui, ela distingue um convite para o jantar de canibalismo. Pois é, quando a gente não usa a vírgula da forma correta, pode haver sim ambiguidade, isto é, duplo sentido. Não espere, ou versos, não espere. Com vírgula pede para guardar e sem vírgula ordena não esperar. O professor disse que o aluno estava errado. Aqui, o aluno está errado. O professor disse o aluno estava errado. Agora é o professor que está errado. Então, vocês veem a importância da utilização da vírgula dependendo do contexto em que você está colocando, tá? Alguns erros comuns aí também de pontuação, né? Vírgula entre sujeito e predicado. O menino correu. Incorreto. A ausência de vírgula em adjuntos deslocados. No verão, as pessoas vão à praia. Na verdade, precisava colocar uma vírgula aí, no verão, né? Após o verão. E o uso incorreto do ponto e vírgula. Ele foi, ponto e vírgula, ao mercado. Na verdade, não há necessidade, nesse caso, de utilizar nem ponto, vírgula, nem ponto final, ok? E vamos aos exercícios de fixação. Essa aula é bem prática, bem rápida, mesmo porque são coisas que a gente usa muito, né? Mas a gente ainda tem que evitar alguns erros bem comuns. E vamos então fazer aquela pausa 10 para que a gente possa responder as nossas questões aqui, né? Insira a pontuação adequada. Maria foi à feira, comprou frutas, legumes e pães. O professor disse, o aluno não estudou para a prova. Você virá à festa amanhã. Corrija a pontuação. João comprou um carro novo. Eu quero saber a verdade. O livro que li ontem é fantástico. Pausa 10. E vamos ao gabarito. No caso aqui, né? A gente vai fazer um vai e volta. Insira a pontuação adequada, né? Tá aqui. Maria foi à feira, comprou frutas, legumes e pães. No caso aqui, ó. Maria foi à feira, ponto e vírgula. Comprou frutas, vírgula, legumes e pães. Na 2, o professor disse o aluno não estudou para a prova. No caso aqui, o professor disse, 2 pontos. E aspas, né? O aluno não estudou para a prova, ponto final. Fechando as aspas. Na 3, você virá à festa amanhã? No caso, utilização do ponto interrogativo, né? Porque tá perguntando aqui, né? Depois, corrija a pontuação. João comprou um carro novo. No caso, não se utiliza a vírgula nesse caso, né? Então, João comprou um carro novo e o ponto final ao final.
Eu quero, vírgula, saber a verdade. Também não se utiliza a vírgula nesse caso. Eu quero saber a verdade. O livro que, vírgula, li ontem, vírgula, é fantástico. Está incorreto, né? A gente teria uma sequência aqui. Então, o livro que li ontem é fantástico. Não há utilização de vírgulas. Algumas dicas gerais aí para vocês para pontuarem bem, né? Sempre reler os textos com a entonação, né? Pontuar conforme a pausa ou a ênfase. Lembrando que a gente também não é toda respiração que a gente inclui vírgula, né? E evitar o excesso de vírgulas, já acabei de falar aqui, né? Respeitar a pontuação nas citações e abrir e fechar sempre as aspas, parênteses e colchetes corretamente. Não esqueçam disso. É um erro bastante comum entre as pessoas acabarem esquecendo, né? Abrem aspas e acabam fechando, ou então fecham e esquecem de abrir e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, teremos as nossas aulas ao vivo para saná-las e também o material e o aplicativo. Até mais!